Quero cumprimentar todo mundo que está presente aqui na live. Agora à noite que nós vamos começar a falarmos, a estarmos juntos, né? Mais uma vez aqui para compreendermos mais uma vez a circunstância, como está acontecendo. E mais uma vez eu peço que todos vocês divulguem aí na sua bios aí, na sua live também, na sua página, né? Divulgue aí para que todo mundo possa vir e participar. Nós temos falado todos os dias aqui, diariamente, não só aqui através das lives, mas também através dos grupos de WhatsApp, ou também do canal que nós iniciamos agora, um novo canal, para nós compartilharmos somente esses assuntos que estão sendo abordados nesses últimos dias, porque para nós reinistas, para nós que estamos vindo de uma trajetória de muita informação a respeito de profecias e dentro do contexto de juízo de Deus, comportamento de Deus, comportamento da terra, circunstância da terra, então nós estamos simplesmente dando continuidade daquilo que nós vimos falando já há cerca de muito tempo. E aí aqui nessa live, nessa noite, eu quero abordar um assunto importante, porque não é simplesmente só o fato de nós sabermos o que está acontecendo, mas também interpretarmos também algo que Deus está trazendo para nós nesse momento, nessa circunstância, que acredito que é o que Ele realmente quer que a sociedade, ou queira que a comunidade, a sociedade do mundo, sobretudo toda a comunidade mundial, não somente o povo da igreja, quer dizer, o povo cristão, mas todas as pessoas de todos os lugares, de todas as tribos, compreendam esse momento. Eu participei de assisti, na verdade, algumas lives essa semana e percebi que, numa média geral, quer dizer, na grande maioria do assunto, na média dos assuntos, o que se destaca entre personalidades, políticos, artistas, pastores, espíritas, católicos, evangélicos, todo tipo de tribo, raça, língua e nação, inclusive. Elas têm eu percebi um único comentário ou uma única interpretação deste momento. Todo mundo está entendendo, compreendendo que a Terra precisa mudar. Isso é um consenso universal nesse momento. Independente, como eu dizia, independente da situação em que as nações estão, quer dizer, independente que seja uma grande nação de primeiro mundo, por exemplo, como os Estados Unidos, ou a Inglaterra, ou a Alemanha, ou a França, ou desde que seja a Colômbia, ou seja o Haiti, ou seja qualquer outro país pequeno que também tenha lá os seus problemas, os seus infortúnios, a mensagem geral, a média da mensagem geral nas declarações do mundo inteiro, seja dos líderes, dos chefes de Estado, como de qualquer cidadão, é uma só. Todos nós precisamos voltar para dentro de nós e todos nós precisamos olhar um pouco mais para dentro do que para fora. Então, com base nisso, o que eu quero dizer nessa noite? Que também faz parte do reino, isso que eu quero falar aqui. Primeiramente, Jesus, eu quero começar aqui, que tem um texto que Jesus fala, aqui em 19 de Mateus, onde ele fala, um versículo bastante conhecido, pelo menos muitas pessoas já leram, onde ele diz: em verdade vos digo que vós, os que me seguirem, quando na regeneração de todas as coisas, o Filho do Homem se preparar para sentar no trono de sua glória, quando descer, também vós assentareis, ou assentarão, em 12 tronos, para julgar as tribos de Israel. E também lá em Apocalipse fala, cabe aqui também ele dizer que julgaria também as nações, inclusive com vara de ferro. Com base nessa premissa de Cristo aqui, eu quero aqui falar um pouco com vocês de uma forma, usar uma outra linguagem aqui,
nesta noite para falar com vocês uma coisa muito importante que nós precisamos compreender e nós precisamos, mais do que nunca, policiar isso, publicar isso e compreender isso, quer dizer, publicar nos nossos diálogos, nas nossas publicações, palavra, crença, edições, e também compreender, publicar isso na nossa mente. Que na verdade, o que nós estamos vendo, o que está acontecendo neste momento, é que Deus prendeu a comunidade do mundo, prendeu todas as pessoas em um só lugar. Deus colocou todas as pessoas dentro de casa e as pessoas estão prisioneiras, estão dentro das suas casas, em todos os lugares do mundo, presas, sem data de sair. Porque, veja bem, lá na China, até a semana passada, estavam tendo uma interpretação, e até que para a nossa alegria, né, quer dizer, para a nossa esperança, que é a esperança que nós, o povo cristão, temos, e temos que ter aqui, vai caber aqui, vou falar sobre isso. De repente, eles começaram a detectar novamente novas contaminações em lugares que já tinham paralisado. O que eu entendo disso e nós cristãos precisamos entender com isso? O que nós precisamos entender e compreender imediatamente com isso que está acontecendo e com essa situação no mundo inteiro? Eu quero aqui, não quero me apressar em interpretar, mas eu quero, dentro da Bíblia, dizer que parece-me que Cristo, Deus, né, ou seja, todo o povo do plano de Deus está em conjunto, em consenso, colocando a humanidade para pensar e para sofrer mudanças. O que eu quero dizer é que parece-me que Deus ele está tentando entender se nós vamos realmente mudar. É como se ele estivesse vigiando as nações neste momento, dentro de casa, como uma mãe que coloca um filho dentro de casa e tranca o portão para ele não sair para a rua por causa do perigo que oferece fora de casa. Parece-me que Deus ele está também vigiando a humanidade para ver se elas vão se comportar dentro de casa. E com isso, ele tem algo, um propósito a extrair ou a conseguir com essa situação, né? Ou com esse procedimento. Claro que Deus, dentro da palavra, Deus só poderia fazer isso, ou só poderia trazer isso ao mundo, se ele com certeza colhesse, ou se houvesse um resultado positivo para ele, ou se isso, claro, obviamente, trouxesse uma resposta grandiosa para ele e para todos nós. Deus, tudo o que ele faz, eu quero que vocês saibam que tudo o que acontece no mundo, segundo a palavra de Deus, coopera para o bem. Ou seja, tudo isso tem que cooperar para o melhor, para algo que construa, edifique Sião. Tudo o que acontecer, ou simultaneamente o que estiver acontecendo, seja ruim ou bom, está colaborando para a edificação do reino de Deus e para a colaboração de que esse reino se estabeleça em todos os cantos da terra, ou pelo menos todas as pessoas, sejam lá os grandes artistas de Hollywood, os grandes cantores, os grandes artistas do Brasil, as pessoas de todos os aspectos, todas elas estão dentro de casa olhando para a internet, olhando para a televisão, e elas não têm muito o que fazer, não têm nada o que fazer nesse momento, a não ser se de repente elas começarem a pensar como nós estamos pensando. O que Deus quer dizer com isso? Bom, e eu fico pensando exatamente o seguinte, vocês já perceberam também que o quanto nós estamos, eu estou percebendo isso, o quanto nós estamos enxergando que as pessoas estão vivendo com menos. Quantos de vocês aí podem dizer amém ou podem concordar que nós estamos vivendo com menos? É claro que houve todo um alarde, a preocupação de que a economia estagnou, quer dizer, ia sofrer uma recessão, mas pensa comigo o lado positivo, primeiramente, nesse aspecto de que nós estamos vivendo com menos. Alguma coisa, só nesse aspecto aqui, eu quero que você perceba, Deus já está nos ensinando. Nós estamos deixando de sermos supérfluos. Vou dizer uma coisa para vocês. Hoje eu assisti umas 4 ou 5 lives de várias pessoas de diversas camadas da sociedade e diversos níveis, setores da comunidade brasileira. E o que eu percebi? Teve uma live que um artista, ele disse exatamente o seguinte, apareceu com cabelo branco, né, quer dizer, uma cantora na verdade,
E ela disse: olha, gente, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, agora as mulheres estão mostrando a raiz do cabelo branco, porque ninguém está tendo coragem de ir no salão para poder pintar o cabelo. Aí ela mostrou as unhas e disse: olha, eu não sei quanto tempo faz que eu não faço as unhas e provavelmente não farei. As minhas unhas estão todas cortadas e estão comidas, inclusive. E aí ela diz, sabe, sem pintura, uma pessoa que parece que estava 20 anos mais velha. E eu assistindo aquilo e percebendo, vindo daquela pessoa, quão grande é o nosso Deus. Primeiramente, um artista que raramente, por causa da famosidade ou por causa da celebridade que tem, que usufrui, tem a simplicidade ou a humildade de vir numa rede social, conversar e falar do seu cotidiano, mostrar a sua casa, como realmente a vida é. Agora, aparece nas lives com o cabelo sem corte, com o cabelo sem pintar, sem maquiagem e mostrando de uma certa forma geral, nas palavras, que estão angustiadas, estão preocupadas. De uma forma geral, a visão geral que nós temos, e eu tenho e posso tirar imediatamente disso, é que as pessoas elas estão sim confiantes, buscando conforto, ou buscando terapias, buscando alguma coisa que possa melhorar este momento, porque é plausível, é cabível também que as pessoas procurem apoio nas suas diversões, ou seja, pintar quadro, fazer rabiscos, plantar coisas dentro de casa. É razoável que nós entendamos que isso também é uma coisa, uma terapia que faça com que essas pessoas tentam fugir daquele caos que está lá fora. Com base nisso, nós percebemos que, eu olhando todas essas lives hoje, eu percebi essa foi uma artista, depois uma outra live que eu assisti, também apareceu um artista brasileiro, uma pessoa dizendo que, dizendo, olha, eu pelejei muito para arrumar meu cabelo e para mim não aparecer feio aqui na live, mas o meu cabelo está feio, está sem corte, e eu também estou sentindo que eu estou perdendo o cabelo, meu cabelo está caindo, porque na verdade parece-me que eu estou muito estressado, esgotado. E quem é da humanidade que não está esgotado neste momento? Então, eu comecei a perceber o valor que também por trás de tudo que está acontecendo, nós estamos conquistando. Qual é o resultado que nós não estamos vendo? Nós estamos preocupados com o índice da economia, estão todos preocupados com a novela que foi interrompida, ou está preocupado com o show, artistas que deixaram de fazer. Olha só, Deus coloca todo mundo dentro das suas casas, sem condição de ir para público, sem condição de ganhar dinheiro, de uma forma também, às vezes, muito fácil, sem contato com o público, sem dar satisfação, cobrando shows. Mas isso é uma outra particularidade que eu nem quero falar aqui. Se bem que com base no conceito bíblico eu até poderia falar sobre isso. Mas o que eu estou focando aqui, eu quero que você perceba, é que agora nós somos todos iguais. Agora nós percebemos, quando saímos na rua, agora há pouco mesmo, eu fui comprar algo na rua, e eu comecei a perceber que as pessoas elas estão olhando para a gente de uma forma diferente. Eu comecei a perceber, sobretudo aquelas pessoas que andam com o nariz empinado, sabe aquelas pessoas que elas entram e andam dentro dos seus carrões, que andam dentro de carros importados e que sempre com o vidro fechado, com óculos escuro. Eu comecei a perceber que as pessoas estão tudo de máscara, sem óculos escuro. As pessoas estão todas de liga no cabelo e estão assustados, semblante eu consigo perceber. E as pessoas elas estão mais amenas. Elas parecem querer sorrir mais, estão mais com maior solicitude. E eu percebo que, de uma certa forma, o frentista ele conversa com a pessoa que tem ali a sua caminhonete importada, ou tem ali o seu carro importado, e ele tem, de uma certa forma, ele sente naquele momento, está sentindo nesse momento, uma mesma classe social. É como se nós estamos percebendo, vendo isso em todos os lugares do mundo e do Brasil. Por exemplo, quantas pessoas não têm planos de saúde maravilhosos e só
são atendidos, né? Ou só procurava hospitais particulares, o Albert Einstein, ou qualquer outros hospitais particulares aí ao redor do Brasil, e agora precisam ir quando precisam, ou estão preocupados, preparados para serem atendidos em hospitais de campanha, onde toda pessoa, qualquer pessoa de qualquer lugar, vai ser atendida também. Eu faço essa explanação para que você entenda que a partir do momento em que Deus ele dá um stand-by na Terra, e para que as pessoas parem, Ele está querendo dizer alguma coisa. E eu quero te perguntar, se você clica nas lives, está participando das lives, se você está percebendo, está procurando alguma coisa na internet, ou você está participando do que as pessoas estão dizendo na internet, eu faço essa pergunta para você, porque eu fiz ela para mim. Será que as pessoas realmente estão, neste momento, será que elas estão sentindo, compreendendo que Deus está querendo falar com a humanidade? Quantas pessoas estão enriquecidas espiritualmente neste instante para poder dizer ou publicar uma frase mais ou menos parecida com isso? O que será que Deus está querendo fazer? O que Ele está dizendo com isso? Nós não estamos vivendo uma pandemia da influenza, ou do ebola, ou de qualquer outras que nós vivemos no passado. Nós estamos vivendo um caos que não pode se comparar nem de longe o pânico que nós estamos vivendo e a situação com que o mundo se tornou, nem de longe nós podemos comparar com o que já vivemos. Sobretudo, ou pelo menos, nesta geração que nós estamos atravessando. Nesse ponto eu quero dizer uma coisa para você. Quanta futilidade está sendo jogado no lixo. Um monte de lixo. Sabe aquele lixo daquela preocupação que você tinha de querer aparecer, ser bonito, de querer ir para o salão toda semana, gastar dinheiro com academia, com personal trainer, gastar dinheiro com viagens caras, com hotéis caros ou com coisas caras. Aquela futilidade, aquele luxo, aquela coisa que faz esmagar a sociedade, que faz esmagar o povo na preocupação do consumismo, do capitalismo, para poder simplesmente postar uma foto ou aparecer, ou simplesmente para poder tentar ser melhor do que o outro, ou se sentir melhor do que o outro. Tudo isso, de uma certa forma, é um lixo. E é um lixo que deixa a terra tóxica. É um lixo que, nesse momento, nós estamos percebendo que aquela montanha de lixo que deixa a terra tóxica, estéril, e produz, além disso, um chorume que nos intoxica. Aquele infortúnio, aquela capacidade que nós tínhamos, a Terra tinha, de estar ocupada com a futilidade, o cinto da futilidade, como aquela canção antiga, aonde Deus agora ele parou, deu ali um stand-by e disse: eu estou cheio da vossa futilidade, eu estou cheio da vossa religiosidade, eu não estou só cheio da religiosidade do mundo, quer dizer, da não interpretação correta da minha palavra, mas eu estou cheio também da futilidade, do capitalismo, do modismo, do fanatismo. Estou cheio também daquilo que é algo que faz mal à humanidade, faz mal para as pessoas. Aquilo que, como eu disse, produz um chorume que nos intoxica. E ali aquelas pessoas que fazem parte daquilo, elas, de uma certa forma, também elas fedem. Porque você pode notar espiritualmente ou até emocionalmente, você percebe que essas pessoas, elas querem estar de uma certa forma, mesmo sem coronavírus, numa certa distância, longe do resto da comunidade, ou das pessoas que elas julgam menos favorecidas. Aquelas pessoas que elas não baixam sim o vidro do carro quando elas param no sinal, porque é claro que elas têm medo, elas têm nojo. Aquelas pessoas que não vão numa festa de pessoas humildes, porque elas são artistas, porque elas são grandes, porque elas são ricas. Aquelas pessoas que não falam com pessoas pobres, porque as pessoas pobres não têm um vocabulário bom para dialogar com elas. Sabe, nesse momento, toda essa futilidade e essa desigualdade está vindo para uma curva que já foi muito alta, está vindo virar uma reta. E então, dentro desse prisma, eu quero dizer para você que a doação, que agora nós percebemos que nós estamos doando, estamos mais, veja só quantas pessoas não estão também neste momento querendo ser melhores. Eu acho bonito de um ponto de vista, a gente percebe que muitos artistas, eles estão neste momento
fazendo cestas básicas e doando dinheiro, doando o que pode, doando a ajuda humanitária, ou seja lá o que seja, tudo isso que envolve aquilo que é solidariedade dentro de qualquer sistema aí, seja de uma igreja ou dentro do governo, ajudando a prefeitura ou no portão da sua casa. Isso é uma coisa que parece que as pessoas elas estão achando que esse momento é o único momento ou é o momento certo para fazer isso. É como se a sobra fosse piedade, e ela não é piedade, é obrigação. Caridade verdadeira é doar o que você não tem. A verdadeira caridade, a verdadeira forma de você doar ou de mostrar que você é cristão é você tirar um pouco de você e dar para alguém que tem sonho e que tem vontade de fazer as coisas, ter o que você tem e no entanto não tem. E você às vezes tem sobrando e você gasta demais com a futilidade do que você tem. Enquanto você poderia estar doando ou fazendo isso para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu filho, para o seu tio, para a sua mãe. E isso também é um stand-by que pode ser observado neste momento, porque isso sim também é o que Deus está exigindo da terra. Ele está dizendo, olha, você não pode ir para o salão de beleza. O que você vai fazer no salão de beleza? Você nem tem mais dinheiro para ir para o salão de beleza. Você nem tem mais dinheiro para ir para a boutique, para a loja cara, comprar roupa de marca. Você pode observar que ninguém está muito importando com ficar muito bonito. As pessoas estão saindo na rua neste momento de moletom, de camiseta, de cabelo bagunçado, de chinelo. As pessoas têm uma sensação, e é isso que eu quero que você observa, e isso é o que nós precisamos observar como reinistas, ou como qualquer cristão, que Deus está exigindo também, Ele está alimentando disso. Isso é só um dos pontos que eu estou observando aqui neste momento. Porque você sabe que faz falta, e mesmo fazendo falta, você sabe que faz para o outro também. Ou seja, isso é a verdadeira caridade. Mesmo você sabendo que vai fazer falta para você, está fazendo para o outro também. Mas para você não vai fazer tanta falta, mas para ele está fazendo muita falta. É como você, aquilo que eu sempre disse, você não ter dó de doar o seu guarda-roupa em qualquer época, porque você fica amontoando as suas roupas, aquilo que você não usa, aquilo que você não quer, e fica esperando você emagrecer, ou esperando você engordar, esperando a moda voltar, enquanto muitas pessoas estão precisando simplesmente de uma ou duas peças para poder entrar para o lugar. Eu lembro de uma vez que pessoas não estavam indo no culto, na igreja, porque não tinha camisa para ir. Então isso é o que também Deus está fazendo neste momento. Ele está fazendo as pessoas, Ele mandou fechar as lojas. Pode você perceber que Deus Ele mandou que tudo aquilo que é futilidade seja fechado. Ele mandou fechar lazer, Ele mandou fechar festas, Ele mandou fechar bar, Ele mandou fechar restaurantes caros, mandou fechar pacotes turísticos, fechou os grandes hotéis, fechou as lojas de marca, fechou o shopping center. Olha, ele fechou até as igrejas, onde as pessoas estavam indo, na grande maioria das vezes, simplesmente pelo fato religioso. Aquilo que eu sempre falei, falo sempre nas nossas pregações, aonde ele sempre teve a preocupação, e nós reinistas temos sempre essa preocupação. Então ele fechou o campo de futebol, fechou ali, você deixava a família, traía a esposa, muitas pessoas aí, os caras que saíam da comodidade de casa, deixavam sua família para ir para o futebol, para ter ali alegria, para ter ali um momento de lazer com seus colegas. Deus mandou fechar também. Foi Deus que mandou fechar o futebol. Não foi o seu prefeito, não. Não foi o seu governador, não. Não foi o presidente, não. Não foi a OMS, não. Quem mandou fechar foi Deus. Porque estão morrendo pessoas. No Brasil hoje, já morreu mais de 100 pessoas nas últimas 24 horas. Então, Deus está mandando fechar. Morreu quase 2.000 pessoas em Nova York essa noite, essa última 24 horas. Então, Deus está mandando fechar. Fecha a Times Square. É para fechar a Galeria Lafayette, lá de Paris, fecha o Charles de Gaulle, pode fechar o maior aeroporto do mundo, é para fechar. Eu quero que feche também o Arco do Triunfo, quero que feche o Museu de Louvre. Para quê? Para que vocês estão indo no Museu de Louvre? Para ficar vendo Mona Lisa lá, com cara de paisagem? Ele está mandando
manda fechar tudo. Fecha a Torre Eiffel. Ah, mas está lançando o filme porque preparou milhões. É para fechar também o cinema. Fecha também. Ah, mas está gravando novela. Fecha também. Acaba com a novela. Para com a novela. Então, ele está dizendo que é para você perceber que ele está mandando um recado. Se você não ouviu o profeta, se você não ouviu a palavra, se você não ouviu o educador espiritual, porque essa educação, ela passa desapercebida nos centros acadêmicos, nas palestras de coaching, nas terapias dos profissionais aí de educadores, elas passam desapercebidas, são mal interpretadas, são abandonadas, são indiferentes a todos os educadores que Deus envia e para fazer com que a sociedade se torne melhor. Sobretudo aqueles que pregam a verdade, a ciência e a educação espiritual. Só que tem uma coisa, um vírus está pregando mais do que qualquer filosofia. Se as pessoas não ouviam Deus, e se as pessoas não ouviam aquilo que profetas dizem, ou aquilo que os verdadeiros pregadores estão falando acerca do reino de Deus, quantas vezes você percebe que pessoas foram levantadas para dizer pare com essa oficina? Agora não adianta colocar lives no ar para dizer, chorar, para Deus ter misericórdia. A palavra diz que quando ele começasse com juízo, não ia adiantar. Então o que tem que acontecer? Ainda tem tempo de arrepender. Arrependimento não é só você orar, ajoelhar na rua. Não, você tem que rasgar o coração. Eu falei isso numa das lives anteriores. Rasga o coração. Ao invés de rasgar ali as suas vestes. É por isso que todas as pessoas precisam entender que tudo que está acontecendo é algo que Deus está mandando, Deus está ensinando, Deus está educando. Então, o princípio básico do amor é fazer algo bom. Aquele ditado, aquele versículo que a gente fala lá, faça a mão direita o que a mão esquerda não perceba. Ou seja, isso significa, você mesmo não pode, não precisa aparecer. Você precisa conceituar, você precisa usar o seu conceito de reino como reinista. Veja bem que eu falei muito sobre princípios esse ano que passou, e aqui eu estou falando mais uma vez, tocando nessa tecla. É pontualmente aquilo que eu acredito, estou enxergando um pouquinho só, um ponto só, um parâmetro do que nós estamos enxergando, que Deus está exigindo do povo nesta última hora. Ele mandou você parar em casa porque ele tem algo a dizer. Então, temos que sentir o bem. Se nós não sentirmos que isso precisa mudar, nós não vamos conseguir enfrentar essa não mobilidade ou essa imobilidade que Deus estabeleceu nessa terra neste momento. Se nós não interpretarmos neste momento que o nosso conceito de sobrevivência ou de capitalismo, que é você viver só por conta de dinheiro ou só por conta daquilo que é o mais importante para você, nós não vamos sobreviver a isso. Aquelas pessoas que são acostumadas a viver com pouco, elas vão ter, e estão tendo mais capacidade de viver nesse momento, porque elas já tinham aprendido e entendido esta mensagem. E eu quero dizer para você, a quantidade que faz de pessoas que estão fazendo filantropia neste momento é descomunal. E eu quero que você entenda isso aqui não como algo que você não deve fazer. Não é como algo que você não deva fazer. É algo que você precisa aprender. Que aquilo que está acontecendo agora, lembra dos ramadãs, para quem segue a visão do reino, lembra quanto nós ensinamos que o ramadã era um treinamento para você ter abstinência, para você aprender a dizer não. Quantas vezes as pessoas vieram indagar ou criticaram o ramadã que nós fazemos, que era a interpretação de Deus nos ensinando para viver com menos. Talvez Deus estava nos treinando, talvez Deus estava nos ensinando e nós não queríamos entender, ou nós não entendemos. Veja bem, às vezes a pessoa agora, ela quer fazer uma filantropia, mas ela nunca deu sequer um beijo na sua cozinheira, um abraço, uma ajuda na creche. Sabe, dá uma ajuda lá na creche, mas não sabe nem o nome da filha da sua ajudante. Quantas pessoas ao redor do mundo agora estão tendo que lavar vasilhas?
Quantas pessoas agora, como nós vimos aí, Angélica, por exemplo, está lavando vasilhas, limpando a casa, fazendo serviço de jardineiro junto com os filhos, que são crianças, porque não pode, não quer, tem medo, como todos nós. Não está errado, não. Tem medo de deixar que uma pessoa invada a sua casa trazendo algo que não quer. Então o que adiantou a pessoa ser celebridade? O que adiantou o dinheiro se agora Deus manda todos nós sermos iguais? Agora você não faz a sua unha porque você tem que lavar a sua vasilha. Agora você não tem que fazer correr daqui de helicóptero, correr para lá, gravar um programa aqui, porque simplesmente a única coisa que você tem que fazer quando você é um popstar ou um artista é abrir a sua live com o olho todo desconfigurado e dizer em outras palavras que você está com medo e tentar mostrar para as pessoas que está tudo bem, sendo que na verdade não está. Então Deus está mandando uma mensagem. E nós, como reinistas, precisamos entender isso também e compartilharmos esta mensagem aqui, aproveitando que esse vídeo é uma live aqui no canal Portal do Reinista, no Facebook. Quanto mais você manda coração, quanto mais você pulveriza aqui, mais as pessoas vão conhecer essa mensagem e mais elas vão compreender que tem uma mensagem subliminar por trás de tudo isso. Então, o mundo e seus arquétipos, né? Fazer para ser visto. Foi formado dogmas e arquétipos e para que as pessoas achassem que a vida era assim mesmo. Quantas pessoas estavam desesperadas, fadigadas, estavam cansadas, exaustas, porque conseguiram na estrada do sucesso chegar no alto da sua pirâmide e agora não tinha mais o que fazer. As pessoas estavam entediadas e tudo que elas queriam agora era ter um tempo para a família. Tudo que as pessoas queriam agora é ter um tempo para sua esposa, para os seus filhos, ter um tempo para ficar em casa jogando dominó com os filhos, e elas não podiam fazer isso porque o arquétipo que foi formado dentro da mente dela, pela religiosidade alimentada pela teoria da prosperidade e também para a modalidade, ou seja, para o modelo atual que a sociedade capitalista imprimiu no nosso cérebro, petrificou na nossa pineal este conceito de prioridade que não passa de futilidade. E agora a pessoa pode ter esse tempo. Agora está aí, jogando o seu dominó, está aí junto com o seu filho. Nós estamos entendendo o que nós não aprendemos com Deus, com as Escrituras, com os educadores, nós estamos aprendendo com o coronavírus. Nenhum professor foi tão eficiente, está sendo tão eficiente do que este fenômeno que explodiu, ou eclodiu, ou diluiu, se fundiu na humanidade. De repente todo mundo está igual. De repente um grande artista, um grande político está igual, está no mesmo hospital, está no mesmo medo, está parado. A pessoa que é simples, que ganha um salário mínimo, está dentro de casa com os filhos. A pessoa que ganhava também milhares por mês, está dentro de casa, inseguro, sem saber se vai continuar ganhando. De repente, Deus, através desta praga que Ele envia, porque nós cristãos precisamos ter a habilidade, precisamos ter a capacidade, precisamos ter a eloquência de termos autoridade de dizer sim, que praga como essa foi enviada por Deus, porque tudo o que acontece, falamos isso em todos os paralamas de carreta e de caminhões no decorrer da nossa vida, e slogans nos nossos stories e nos nossos status, e agora uma praga como essa, vejo poucas pessoas dizerem é Deus que está mandando isso no mundo, é Ele que está jogando essa praga. Então nós temos que nos libertar. Isso também é um arquétipo, isso também é um dogma. As pessoas têm dificuldade de saber que no momento de julgamento como esse, de juízo como esse, Deus é responsável e alguma coisa Ele está dizendo, e alguma coisa Ele quer falar sobre isso. E isso, de um ponto de vista cristão, não é ruim. Isso é bom. Porque, de um ponto de vista cristão, de quem quer o bem, de quem quer a justiça, de quem tem esperança e de quem acredita que aquele que realmente confia no Senhor vai se sair muito bem. Hoje eu disse para uma pessoa que eu gosto muito, que eu amo muito, eu mandei uma mensagem e disse assim, ó, não se preocupe, fique tranquilo, porque quando passar tudo isso, Deus vai fazer de você o número 1 naquilo que você faz. Fique tranquilo, espera, isso é um momento de tratamento, é um confinamento importante, e isso é um momento importante para o reino de Deus. Isso é o momento que Deus mandou a terra parar, é o stand-by, e Ele está lá no stand-by. Sabe quando a
Ó, isso aqui que está atrás de mim é um stand-by. Eu coloquei aqui esse símbolo aqui da genética para poder, do gene, né, para poder simbolizar que Deus está mexendo na nossa genética. Isso é um gene que está sendo transformado. Querendo ou não, apesar do assombro, apesar de toda a dificuldade, apesar de tudo que estamos sentindo, nós estamos realmente sendo modificados. Existe uma transformação e ela precisa acontecer. Porque se ela não acontece, isso vai postergar e isso vai piorar daqui a pouco. Gente, é bíblico, nós esperávamos que Deus haveria de vir com seus anjos, fazer julgamento e assombrar. Isso é bíblico, nós lemos nas lives anteriores, para quem quiser ter um conceito melhor biblicamente sobre isso, vai para baixo aqui na timeline, aqui dentro desse portal, ou dentro lá do canal, que você vai perceber nós falando, eu e o apóstolo, sobre esse julgamento. E também sobre aquela live antiga que eu falei lá no início do ano, ou no final do ano, dizendo que Deus estava enviando anjos com meteoro, com fogo, e caíam como meteoros. Eu falei isso, e quem está aqui presente sabe que eu falei isso há 3 meses atrás, que esses meteoros caíam na terra e as pessoas choravam, e eu chorava muito. Porque eu percebia que aquilo era um juízo, era um julgamento. Então isso é uma coisa importante. Deus, nesse stand-by, como essa tela que está aqui parada, está fazendo nós nos aliarmos numa reta só. E essa reta vai precisar sim chegar no consenso. É uma reta ali do conceito que nós temos de X e Y, aonde dentro dessa matrix, que como nós aprendemos lá na Matrix do filme que nós assistimos, aonde as colunas ali que formavam ali, aquelas colunas, as 64, me parece, jogos, né? Jogos de 2 da coluna lá da Matrix, que é a matriz dentro da matemática daquilo que varia, só pode variar daquilo. E então, claro que aquele filme ali, quando eles fizeram aquilo, o autor, né, pegou aquilo ali e quis passar uma perpendicular dentro daquele conceito matemático que poderia acontecer outra coisa além da previsão. Isso foi o que Matrix quis dizer. E isso é o que nós estamos querendo dizer aqui como cristão. Tem algo mais além do que aquilo que foi pregado nas igrejas, do que aquilo que a igreja e os cristãos estavam esperando. De repente, por exemplo, todo mundo não tem resposta para isso que está acontecendo agora, senão dizer que Deus está trazendo algo, uma praga, um fenômeno que está maltratando e machucando o coração das pessoas. E isso é bíblico, eu não posso acovardar neste momento, apesar do meu cansaço, do meu estresse, do meu esgotamento, apesar das perdas que tenho, ou apesar das perdas que eu digo de estar confinado, de estar isolado, de qualquer coisa que seja, não posso me acovardar e não fazer aqui menção do nome do Senhor. Eu quero que Ele seja louvado, porque afinal de contas Ele está cumprindo algo que é conceitual para o povo do reino, é algo que está dentro do reino, é algo que está dentro do conceito de reino. É conceitual para um cristão a abordagem disso nesse momento. É época de nós aqui materializarmos o conceito verdadeiro de justiça. Hoje, Nívia Soares, que é uma amiga minha, ela, numa live ela dizia, olha, eu via que ela estava falando verdade, que é uma das poucas cantoras que eu admiro. Eu sempre falei isso. Eu sempre admirei porque ela realmente é quebrantada. E hoje ela falou uma coisa muito diferente de muita gente que é cristã e que é artista, ou que é evangélico, ou que é líder evangélico, falou. E ela disse exatamente isso. É justiça. Nós não podemos pôr o amor na frente da justiça, porque a justiça ela está na frente do amor. Porque a justiça ela não pode ser inibida, eu sempre falei isso. Ela não pode desaparecer. O conceito de juízo final, que é o que vem da palavra justiça de Deus, não pode ser interrompido, mal atribuído, não pode ser desvalorizado diante de uma constatação somente do amor, ou da caridade, ou do conceito que nós falamos aqui desde o início, de você querer que isso seja tão somente o necessário neste momento. Deus tem uma mensagem dentro desta mensagem do coronavírus, do Covid-19. Ele tem uma mensagem. Deus está passando pela terra, está purificando a terra. E Ele quer principalmente que o seu povo modifique o pensamento.
É por isso que lá nas lives anteriores eu disse que está escrito que ele começaria o julgamento, o juízo dentro da sua casa, ou seja, no meio dos cristãos. E o que os cristãos estão fazendo deste momento? Como eles estão interpretando isso? Eu acredito, olha, piamente que por isso que Deus ele tem falado que a maioria do Brasil, desta nação, é poupada, ou seja, a maioria dessa nação vai herdar o reino de Deus. Sabe por quê? Deus tem um amor muito grande pelo Brasil, mas Deus ele não aniquila, ele não separa a justiça. Todo esse medo, todo esse confronto que está havendo entre a fé do povo cristão e o medo da situação, da circunstância, é resolução para Deus. É algo conceitual do reino. Isso é algo que faz com que as pessoas se tornem iguais. Deus está fazendo com que todos venham a ser iguais. Aqueles que não vão se tornar iguais, neste momento, vão sofrer consequências. Olha, as pessoas, eu quero dizer para vocês, as pessoas quando tudo isso passar, as pessoas do bem, as pessoas que gostam da justiça, que gostam da coisa correta, as pessoas que observam a lei, as pessoas do Salmo 1, bem-aventurado o varão, que não se assenta na roda dos escarnecedores e nem se deleita junto com os pecadores, mas tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que não seca, mas tem fruto em todas as estações do ano. Quando tudo isso passar, eu tenho certeza absoluta que você que é cristão, que você que é reinista, que você que crê no reino, que crê no princípio de reino, vai ter muito mais do que o que você tinha antes do coronavírus. Nós teremos muito mais do que o que nós tínhamos. Mas preste atenção, isso só para quem aprender durante essa quarentena. Isso é para quem entender que Deus colocou de castigo e ensinou. Você lembra que a sua professora lá dos anos 70, 80, quando você era criança, colocava você de castigo lá na frente e colocava você diante de todas os outros coleguinhas porque você não tinha feito a tarefa de casa, simplesmente pelo fato de eu não ter feito o meu trabalho de casa. Eu, às vezes, esqueci, eu já fui para frente. Não tenho vergonha de dizer isso. Lá da lousa, do quadro negro, quando às vezes criança, nos anos 80, eu esqueci de fazer uma tarefa, ou às vezes até mesmo pelo desleixo, né? Como eu sempre fui muito entusiasta, muito ansioso, muito na frente do que eu era, toda a vida, mesmo nas redes sociais, lá no início do Orkut, de tudo que aconteceu, eu sempre fui muito curioso. E às vezes, como a gente é muito ansioso, a gente deixa, né, porque está lá, né, o sanguíneo, deixa de cumprir algumas tarefas. Por quê? Porque a gente quer fazer tudo de uma vez. E eu lembro de uma vez que eu deixei de fazer uma tarefa, e aí o que aconteceu? A minha professora lá do primário me chamou na frente e fez eu escrever no quadro negro um monte de coisas repetidamente diante dos meus colegas. Que vergonha! Sabe? Mas aquilo era uma coisa que acontecia comigo e com toda a classe. Então presta atenção, hoje Deus colocou você como aquela professora. Todos nós estamos de quarentena, todos nós estamos de castigo, todos nós estamos com menos renda, ou com menos dinheiro, ou com preocupação, todos estão ansiosos, todos estão preocupados de não pagar as suas dívidas, preocupados de não conseguir levar a sua empresa à frente, todos nós estamos preocupados com a nossa saúde, todos nós estamos preocupados com o que nós vamos perder ou ganhar, porque agora nós todos somos iguais. Então isso me faz entender que se num prisma como esse nós nos comportarmos e ficarmos na obediência, volto a dizer, não é porque o presidente quer ou não quer, governador quer ou não quer, prefeito quer ou não quer, não é esse diz que me diz, não é porque a Globo está falando, ou a Record não está falando, ou porque a CNN está falando, os maiores canais de televisão do mundo estão falando 24 horas por dia sobre isso, porque eu estou acompanhando alguns canais de televisão do mundo inteiro. Não é porque eles estão dizendo, é porque Deus te colocou de castigo. Porque agora todo mundo está sentado. Só que as pessoas não estão percebendo que ele está ali na frente. É como aluno, quando fazia faculdade, eu percebia que quando eu chegava na sala de aula, no intervalo, né, das professoras, antes de cada professor chegar, os alunos ficavam naquela baderna, naquela balbúrdia, e sai para fora, e entra, e vai para o corredor, e liga o celular,
E faz, e acontece, fica no corredor, fica todo mundo. E às vezes, dependendo, o professor que entrava na sala de aula, continuava aquela chocarrice, aquela baderna, aquela balbúrdia. Mas quando o professor era metódico, quando o professor era sério, quando o professor era exigente, quando ele vinha no corredor, já todo mundo entrava correndo e ficava ali já na perspectiva, com medo, ou pelo menos com respeito do professor. E o que acontece é que Deus colocou todo mundo sentado para ele entrar na casa de cada um. Ele colocou todo mundo sentado, tirou todo mundo dos lugares. E as pessoas que estão rindo, as pessoas que estão menosprezando uma justiça como essa, um julgamento como esse, um vírus que seja da onde ele venha, como esse, que estão menosprezando isso, essas pessoas, elas estão sendo alfinetadas por Deus. Você pode perceber que Deus ele está dando um tapa nas pessoas que estão criticando ou julgando erradamente o que está acontecendo. Tenho medo das pessoas que, num momento como esse, está usando um fenômeno como esse, avisado por Deus, que haveria de acontecer, sobretudo para nós reinistas, que os anjos desceriam para fazer uma obra na terra e preparar o coração e o caminho do povo. Eu tenho medo das pessoas que estão pegando um momento como esse, de confinamento, de isolamento, onde Deus mandou todo mundo sentar no banquinho e ficar quietinho, caladinho, e fazer disso politicagem. Eu tenho medo dessas pessoas que estão fazendo isso. Sinceramente, eu preciso deixar gravado aqui. Porque os líderes de governo, todos os líderes de Estado, chefe de Estado, que disseram isso, estão pagando um preço altíssimo. Como foi Donald Trump, como foi Boris, primeiro-ministro da Inglaterra, que até uns 15 dias atrás não estava fazendo nada. Inclusive eu falei em alguns dos meus grupos, onde eu citei ali, onde eu postei ali, de um amigo meu que mora lá em Londres, ele dizer que estava funcionando tudo normal e que ele estava na faculdade porque estava tendo aula normal em Oxford. Ora, de repente foi necessário que o primeiro-ministro da Inglaterra entrasse para o UTI para que aquele país começasse a fazer um isolamento conforme o mundo inteiro estava fazendo. A Suécia da mesma forma. O chefe de Estado veio até a semana passada dizendo: não, nós não vamos adotar nada, nós não vamos fechar comércio, nós estamos preocupados com o capitalismo, isso é tudo uma histeria coletiva, isso é coisa de gente que tem medo, de gente que não tem conhecimento. E agora o que aconteceu? A partir de ontem a Suécia começou a ser atacada, infectada de uma forma abrupta, acelerada. Por que acelerada? Porque deixou de ter os procedimentos devidos. Graças a Deus, nós do Brasil fomos orientados por um homem usado por Deus, como Mandetta, que é um homem que eu quero aqui nessa live parabenizar. Eu não tenho vergonha de dizer o que eu estou dizendo aqui. Um homem que teve a ousadia de peitar o próprio governo para dizer: não, eu não estou aqui para fazer vontade de política, eu não estou aqui para fazer politicagem, eu estou aqui para guardar os cidadãos. Sabe o que é isso? Deus não tinha como falar para o Brasil que era para todo mundo passar o sangue do cordeiro nas suas portas, porque o povo não tem conhecimento disso ainda. O povo não consegue ainda ter instrução, porque eles estão chegando, eles estão caminhando. Então Deus precisa paralisar o mundo para não matar todo mundo, porque ainda não é a hora disso acontecer. A Bíblia diz sim que vai haver um tempo que grandes cataclismos como esse levaria a terça parte de terra da humanidade. Mas não é esse momento. Então, o que eu quero dizer aqui, o que eu estou falando aqui agora, é que você tem que entender, e você precisa entender e compreender que nós, principalmente nós que somos reinistas, que sofremos um banho, um jato de informação, de profecias e de ensinamentos como esses que estamos aprendendo aqui agora, precisamos, neste confinamento, sermos iguais uns aos outros. Nós temos que ser iguais àqueles que já têm maturidade espiritual. Isso também Deus está exigindo de nós. E eu acho que os muros têm que cair, barreiras terem que ser derrubadas, pessoas tratando com dignidade daqui para frente. Estamos aprendendo a viver com tudo, de todas as formas, com pouco. Não precisa de muito. E o coronavírus está nos ensinando isso. Ele paralisou todos nós, as pessoas estavam correndo demais para serem o que não tinha necessidade de ser. Então, neste momento, milhões que foram gastos para fazer programas de televisão, para fazer showbiz, para fazer shows milionários, aí foi tudo, milhares,
foi tudo interrompido e foi tudo guardado, prejuízos aí incalculáveis. Tá, de um ponto de vista do capitalismo, é errado? É pensar assim. Mas nós não estamos aqui pregando capitalismo e nem socialismo. Nós estamos pregando o conceito do céu. Deus ele parou a terra porque estava fedendo, porque esse conceito é um conceito de Azazel, do diabo, para fazer as pessoas afastarem de Deus. Eu já falei aqui muitas vezes que o conceito de capitalismo na Bíblia significa conceito de mamon, o mamonismo, que é o conceito de capitalismo na Bíblia, que é as pessoas somente pensarem em dinheiro, ou nessa futilidade que eu disse, não ter tempo para Deus. E aí, milhões gastos para fazer tudo isso, e até mesmo o que mais que Deus fez? Ele mandou os grandes pastores aí, os vendilhões, né? Aqueles que aglomeram pessoas aí para arrecadar campanhas de dinheiro, desculpa aí falar, né? Aqueles que vão ser atingidos, mas isso é a pura verdade. Deus mandou até você fechar a sua fábrica de pedir dinheiro e gastar dinheiro do povo, do fiel. Porque a Bíblia autorizou você a não fazer isso. E agora Deus mandou você sentar no banquinho e ficar quietinho. Por quê? Porque isso também não era importante para ele. Isso não era importante para ele. Então, isso hoje não faz nenhum sentido para Deus. Para você está fazendo, mas para ele não está. Então, senso de responsabilidade com o mundo que estamos tendo, tá? As crianças que agora estão tendo entendimento, por favor, vocês pais que têm aí crianças, vocês que são reinistas, você é cidadão do bem, que está aí ouvindo agora, assistindo, que tem criança em casa e elas não conseguem entender a dimensão do que está acontecendo desse negócio, mas elas estão vendo o pai que não pode abraçá-la chegar do trabalho, estão vendo que a mãe não pode beijá-la, não pode beijar o vovô, não pode beijar a titia. As crianças estão aprendendo algo que nós não aprendemos. Com certeza, uma grande disciplina está sendo também ensinada para essas crianças que estão aí tendo o seu caráter sendo formado nessa sua primeira geração. Porque elas estão aprendendo também a ter limites, a lidar também com o distanciar, ou com a disciplina, ou com o medo, de uma certa forma. Como eu sempre falei nos meus conceitos de medo, medo de uma certa forma, ele é bom porque ele paralisa, ele é bom porque ele te breca para você analisar e pensar melhor. Ele só deixa de ser bom quando ele passa a ser aquilo que te paralisa, aquilo que te deixa travado, aquilo que faz você descrer. As pessoas aprendem com os olhos, com as notícias, não com os ensinamentos. As pessoas elas estão aprendendo mais com os olhos com o que elas estão vendo agora. Para você pensar uma coisa, você que mora aí numa cidade do interior, você que mora numa cidade aí onde tem menos de 200 mil habitantes, uma cidade que você conhece quase todo mundo, uma cidade pequena que você conhece todo mundo, e você nunca imaginaria na sua vida que você poderia andar na rua, como hoje você está andando, e vendo pessoas com máscara na boca, no supermercado, andando de carro, na cidade, na currutela que você está vivendo, ou seja, na cidadela que você vive, você vendo pessoas com máscara, aquela pessoa conhecida, aquela pessoa sua amiga, com máscara andando na rua. Isso você não está compreendendo, mas você já entrou num mundo, num universo, que o seu cérebro não consegue entender essa emenda que está acontecendo. Você entrou numa dimensão que de repente você nem viu. Para você e para nós era normal enxergarmos o povo asiático com essas máscaras uma vida inteira. Pelo menos nas últimas pragas que foram, mini avisos que foram avisados aí à humanidade, quer dizer, a um público geográfico específico, como foi da Ásia, da África em alguns momentos, e até da parte da Europa, e ali eles andavam, nós vimos somente eles de máscara. Agora, de repente, todos nós estamos usando máscara. Você que está aí no mais distante recanto da Amazônia, do Pará, de Tocantins, do Mato Grosso, de Goiás, lá no canto de uma cidade pequena no interior de São Paulo, no interior da Bahia, você está de máscara. Você não está em Tóquio, você não está em Nova York, você não está em São Paulo, não está na França, não está nos grandes centros do mundo, mas você está de máscara. Porque agora nós somos todos iguais.
E é isso que eu quero que você entenda. Deus colocou as pessoas sentadas para que elas entendam algo. É como eu disse ali atrás, o professor entrou na sala de aula e as pessoas não perceberam que Deus está na frente. As pessoas não perceberam que Deus está ali agora e Ele tem alguma coisa para falar. Alguma coisa Ele está ensinando. Quantas vezes na vida nós não desrespeitamos os professores que entravam em sala de aula e nós ficávamos conversando, displicente, saindo para ir para o sanitário, saindo para ir para a cantina, saindo para ir para outro lugar, e quantas vezes nós fizemos isso e não respeitamos eles? E eles queriam simplesmente ensinar, e dentro da sua metodologia de ensino ou de conceito, eles queriam ali nos ensinar algo que serviria depois para a nossa formação acadêmica. Ou quantas vezes um terapeuta quis fazer isso, te ensinar, ou quantas vezes um pastor, um padre, o seu pai, o seu mentor, que seja quem for, os livros. Quantas vezes essas coisas quiseram nos ensinar e nós não valorizamos elas tanto quanto precisamos valorizar, como neste momento valorizamos. Então um professor está na frente da sala de aula. Se você quer dizer que esse professor chama Covid-19, pode dizer. Você pode dar a ele o nome que você quiser. Você pode chamar esse professor de conspiração chinesa. Você pode chamar esse professor de ataque da China, ataque de conspiração comunista da China. Você pode chamar isso de ataque de histeria da Rede Globo. Você pode chamar esse professor de golpe para derrubar Bolsonaro. Você pode chamar tudo isso de histeria, de gripezinha, de qualquer coisa. Mas ela tem um nome específico. Por trás dela tem um nome, e o nome se chama Jesus Cristo, Deus eterno. Por trás de tudo isso tem um professor, um mentor, uma autoridade que está nos ensinando. E já está em sala de aula. E agora chegou a hora de nós começarmos a aprender. E é isso que faz esta live dessa noite, sintetizar para você, trazer um conceito resumidamente, para que você entenda e saia daqui sabendo que agora nós todos somos iguais. Agora o Senhor nos colocou todos iguais. Nós somos aqueles que vamos agora no supermercado de chinelo, nós somos aqueles agora que colocamos a mesma máscara, que temos os mesmos medos. Nós agora precisamos do álcool em gel mais do que nunca precisamos. O álcool em gel se tornou para nós artigo de luxo. De repente, algo que é para a nossa própria saúde ou para a nossa própria proteção, se tornou algo que é imprescindível, que nós não dávamos valor. Quantas vezes você não deu valor para um álcool gel que se perdeu aí no canto da sua casa? Quantas pessoas procurou aquele vidro de álcool gel que nunca usava? E agora, de repente, também o coronavírus está dizendo para você, deixa de ser lixo, deixa de ser sujo, deixa de ser impuro. E tem uma coisa que eu quero encerrar aqui, porque a palavra de Deus também ela diz uma coisa lá em Apocalipse que é muito importante nós falarmos aqui. É quando ele fala que nós precisamos, num momento como esse, e aí eu marquei para ler, mas eu vou só citar aqui, eu quero que você entenda isso. Quantas vezes nós levamos as coisas que não levamos, né, ao pé da letra e deixamos as coisas como se fossem daquele jeito mesmo. Ou seja, nós não buscamos compreender as coisas como elas deveriam ser. Quer dizer, nós não demos a mesma importância para essas coisas que deveríamos ter dado. Tá? Quando ele fala que quando ele vier com juízo, que é limpo, limpa-se mais ainda. Aquele que é sujo, suja-se mais ainda. Chegaria o tempo em que aquele que quer justiça seja mais justo ainda. Aquele que gosta de entender a verdade, entenda mais ainda. Mas aquele que é sujo, suja mais ainda. Isso mesmo, chama um julgamento como esse, uma autoridade que vem do céu como essa, de um vírus como esse, pode chamar mesmo, suja mais ainda, chama isso de histeria coletiva, chama isso de gripe, chama isso de futilidade, pode chamar aquilo que é julgamento de Deus de coisa em vão, pode chamar isso, mas arque com as consequências, porque ele diz, suja-se mais ainda,
mas aquele que é limpo, limpa-se mais ainda. Porque o que isso quer dizer? Ele quer que todo mundo seja igual daqui para frente. E quem não aprender esse conceito de quarentena, ou quem não alcançar e começar a encontrar e começar a alcançar este conceito que eu comecei a dizer lá no início da live, para você que entrou agora, volta depois, é muito importante que você ouça essa live inteira. É muito importante que você entenda que este conceito que eu estou falando aqui nesta noite, sobre Deus colocar a curva desta situação, forçá-la a se tornar uma reta, para que nós sejamos todos iguais, é um conceito ou é o maior propósito do reino. É para isso que nós, então, para finalizar esta live e esse tema nesta noite, nós precisamos entender conceitualmente ou sinteticamente que Deus nos colocou como professor, sentado num banco, Ele está na frente, está querendo ensinar, usando esse confinamento, e as pessoas não estão percebendo que é o ensinamento maior que nós tivemos na nossa vida. É sobretudo... E sobre tudo isso, eu quero que você saiba que não existe, então, nenhum outro ensinamento. Por favor, aquele que não entendeu que é cristão e que não entendeu que um momento como esse só pode ter Deus por trás, ou só pode ter influência de Deus ou dos anjos, eu sinto te dizer, você nunca mais na sua vida, você não vai alcançar uma compreensão e uma interpretação do que realmente é intervenção divina ou do que realmente é uma interpretação correta de justiça e de juízo de Deus neste mundo. Então eu quero terminar dizendo que é exatamente isso que Deus quer fazer. Preparar o Brasil para o coração, para que todos fiquem quietos, parem com o seu capitalismo, com o seu consumismo, com a sua vaidade, com a sua futilidade, com a sua falta de tempo. Pare tudo isso e senta no banco e presta atenção, porque eu quero falar com você. Alô, terra! Alô, terra! Estou falando com você. É isso que Deus está fazendo. É como se Ele estivesse balançando a terra, para que a terra preste atenção. Ele está balançando você. Até quando você vai continuar nesta frieza, ou nesse ateísmo seu, nessa futilidade, ou nessa vontade que você tem de que as coisas não sejam assim? Eu vou te dar uma receita. E essa receita pode usá-la, quer dizer, é uma dica, é uma técnica, é um segredo aqui que eu vou te dar, e isso aqui vai servir para você se tornar feliz a partir de hoje e tranquilo. Preste atenção, eu falei lá no início da live, tudo que você fizer com este confinamento, tudo que você absorver nessa quarentena e trazer para a sua vida, compreender que Deus está chamando a atenção do mundo, mandou parar tudo, mandou parar a NASA, mandou parar Hollywood, mandou parar Oxford, mandou parar Nações Unidas, mandou parar Europa, América, África, mandou parar todos os lugares. Ele mandou todo mundo parar. Se você compreender que Ele tem alguma coisa para dizer ou para fazer, então você pode ter certeza que você vai sair dessa quarentena uma pessoa muito mais abençoada do que você era antes. Graças a Deus, que para quem está aprendendo o que Deus está fazendo, vai alcançar uma melhor vida depois disso do que grande maioria das pessoas. Não pensa você que você depende do capitalismo do mundo. Não pensa você que a sua bênção depende da sua empresa, do seu patrão, ou depende do seu governo. A sua bênção vem de Deus. Se alguma coisa se fechar, uma porta se fechar, Deus vai abrir duas portas e você acabará tendo muito mais do que o que você tinha antes do coronavírus chegar. Portanto, sobretudo, somente se você acreditar que isso é uma curva que está achatando, para que você entenda que isso é importante, primordial para o reino de Deus. Não tem nenhuma outra interpretação, não tem nenhuma outra tréplica e réplica de esse conceito ser discutido. Porque o propósito de Deus nesta terra, o propósito de Deus neste momento é mandar todo mundo ficar em casa, parar o luxo, acabar a vaidade, parar com tudo, ficar em casa, olhar para o seu familiar, olhar para Deus, orar,
Vocês já perceberam o tanto que as pessoas estão orando? O quanto as pessoas estão mais preocupadas com orar? Sabe, de uma certa forma, eu até falei umas lives anteriores, até de uma certa forma criticando. Não é errado uma crítica, desde que ela seja construtiva. Porque medo tenho eu que tudo isso passe um dia e as pessoas voltem a ser frias e voltem a ser as pessoas que jamais irão falar de Deus. Medo tem Deus de que as pessoas não compreendam este momento de quarentena, não compreendam aquilo que ele esteja fazendo e não modifique os seus afetos ou não modifique o seu conceito de vida e ele tenha de vir depois com uma segunda praga muito pior do que essa. Medo temos que ter é de não aprender aquilo que ele com isso esteja querendo nos ensinar. Na vida, muitas vezes, nós precisamos compreender que estas coisas elas não precisam ser repetidas, elas podem ser modificadas. A partir do momento que você deixa de ser um tolo e cabe a você decidir, escolher e ter inteligência emocional ou espiritual principalmente, para poder nunca mais passar por isso. E que as próximas lapadas de Deus não venham pegar em você, pegue somente no ímpio. Porque eu quero que você saiba que Deus pode muito bem tratar com a terra sem tratar com você. Ele já fez isso outras vezes. Agora, se você está preocupado, descanse, porque vai dar tudo certo para o povo de Deus. Na Bíblia e no reino, não existe nenhuma palavra que Deus vem punir o povo dele. Não existe em nenhum momento algo que ele venha destruir o povo dele. Não existe em nenhum momento que ele venha matar o povo dele. Existem na Bíblia situações aonde ele quer que as pessoas se levantem e acordem para poder falar e ensinar. Deus não vai descer aqui num cavalo alado para poder falar aquelas coisas que nós queremos ouvir ou explicar isso que nós estamos explicando. Ele quer que eu fale, que você fale. Ele quer que isso seja publicado, pulverizado. Ele quer que isso chegue em algum lugar. E isso vai chegar em algum lugar. Porque eu acredito que Deus ele quer explicar para as pessoas que ele quer levantar o reino dele nesta nação. Ele vai levantar o reino dele no Brasil. E ele vai derrubar todo o sistema político corrupto, ele vai derrubar todo o pretensionismo, o absolutismo, vai derrubar o capitalismo, ele vai derrubar até a democracia, porque a democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo levantando e fazendo o que ele quer. Não. Aqui no Brasil, quem vai governar é um sistema de política que vem do céu. Então anota aí, eu já falo isso há mais de 15 anos. Deus vai levantar um novo sistema no Brasil e não vai ser através do Senado, não vai ser através da Câmara dos Deputados, ou seja, do Congresso. Vai ser um novo sistema e isso vai ser uma coisa sobrenatural e vai ser algo que vai emergir de uma grande mudança. E isso pode até ser por você mesmo. Você acha que pode ser impossível? De repente você pode votar num plebiscito e votar num sistema de governo que cabe toda essa ladroagem e essa politicagem. Você acha que não? Lá em 94 já teve um plebiscito uma vez. E se Deus quiser, ele pode fazer isso de novo. Não estou dizendo que ele vai fazer isso, mas se ele quiser, ele pode fazer. Porque nós pensávamos que nós nunca iríamos andar para ir na padaria usando máscara na nossa cara e nós estamos usando. Na vida, muitas vezes, nós precisamos saber que tudo é possível para que o reino de Deus se estabeleça. Então eu quero concluir aqui e quero que você saiba, saia desta live em nome de Jesus, melhor do que você entrou. Tira toda a preocupação. Não fique pensando que o cansaço pode haver, claro que pode haver, pode haver um desgaste, porque afinal de contas somos corpo, somos carne, nós nos desgastamos, ficamos preocupados, ansiosos, nós temos imunidades diferentes, temos mentalidade diferente, temos psicologia diferente, temos espiritualidade diferente, então é claro que muitos de nós vamos ter comportamentos diferentes, mas isso é o que se diz respeito ao que é fisiológico. Mas tem uma coisa, o cansaço, o desgaste, o estresse, a depressão, isso pode acontecer a qualquer dia, a qualquer momento. Cabe a você decidir que você tem que levantar e tomar uma decisão para que você seja melhor e chegue num lugar muito melhor do que esse que você está entrando. E muitas vezes também o inimigo, o Azazel, ele quer usar pessoas para poder te entravar, paralisar você num momento tão importante desse. Um momento em que as pessoas precisam alcançar uma
nem que seja a menor fatia, alcançar o conceito, o entendimento e a responsabilidade que nós, como reinistas, temos de avisar que Deus nos avisou que os anjos estavam descendo para poder fazer uma grande obra na terra, que foi avisado, volto a dizer, e vou falar isso em todas as lives, Deus falou lá no final do ano, eu falei isso em cultos, está aí nos áudios que eu publiquei, está em algumas lives, Deus avisando que os anjos estavam descendo, e eles desciam como com fogo, e esse fogo caiu como meteoros, e eu via isso, e eu chorei muito quando eu vi isso, porque eu percebia que isso estava acontecendo perto de mim. E isso foi muito antes desta história de coronavírus aparecer. E vocês que caminham e andam comigo, sabem que eu falei isso e é verdade. Por que eu quero dizer isso? Porque nós precisamos entender e dizer e não calar que Deus tem um propósito com isso. O propósito de Deus não é quebrar o Brasil. O propósito de Deus não é falir o Brasil. O propósito de Deus é fazer com que nós todos tenhamos capacidade de sermos melhor através de um problema ou de um sistema como esse. De nós sermos melhor com um momento como esse e de alcançarmos algo muito mais importante do que